Bom dia, olá alunos do nono ano. Hoje vamos entrar em um tema novo, tema 5, o fim do neocolonialismo. O objetivo desse tema é identificar as características do colonialismo no século XX, analisar o processo emancipatório da Ásia, investigar o processo emancipatório na África. Vamos para o capítulo 1, que fica na página 136, para identificar as práticas norte-americanas no século XX e analisar suas ações na Ásia e na África. Analisar também a Europa pós-guerra e o processo emancipatório de suas colônias. Esse tema central é na página 136, que tem uma charge, né? Essa charge, criada em 1899, é o imperialismo americano e o europeu na África. Ela ironiza o poema O Fardo do Homem Branco, né? Existe fardo para o homem branco? É uma charge que vocês devem observar e pensar, né, nesse fardo. Que fardo é esse que o homem branco é representado pela potência dos Estados Unidos e pela Europa, né? Que fardo é esse que o homem branco carrega? Então vamos seguir aqui o colonialismo no século XX. A partir do final do século XIX, as potências econômicas da Europa, além do Japão e dos Estados Unidos, conseguiram impor seu domínio ao restante do globo terrestre, sobretudo na África e na Ásia. Por que África? Porque é um país ainda hoje, né, que necessita de muita ajuda. Então a ajuda não vai porque quer dar uma ajuda humanitária. A ajuda vai porque eles têm interesse em dominar a terra. Com o intuito de buscar novas fontes de energia, mercados, consumidores e matéria-prima mais baratas, alguns países da Europa e dos Estados Unidos, Japão, se lançaram sobre povos do mundo que acabaram se submetendo diante da superioridade militar e econômica imperialista. Eles se submeteram aos desmandos desses países dominadores. Essa ação, além de acentuar uma característica nacionalista, ocasionou um fenômeno de expansão, causando forte concorrência entre os países expansionistas, que passaram a estabelecer suas fronteiras de forma estratégica, seja por meio de força militar, seja por acordos diplomáticos. Mas isso entre os cavalheiros, né? O povo não entrava nesses acordos, não. E os africanos, principalmente, não sabiam a força que eles tinham, né? E se permitiram escravizar. A dominação imperialista não se deu apenas em termos militares ou econômicos, mas também culturais e políticos. Missões religiosas católicas e protestantes buscavam levar aos povos submetidos os valores das metrópoles. Os missionários também acabavam agindo como informantes das condições locais, como as riquezas e os conflitos eram em cada território. A partir do momento que eles entravam nos territórios com a missão de catequizar, para demonstrar uma nova religião, eles tinham acesso
a essas comunidades e eles colhiam essas informações e passavam adiante para os colonizadores. As guerras e o imperialismo. O imperialismo colocado em prática a partir de moedas do século XIX, como já estudamos no 8º ano, resultou na expansão do capitalismo industrial e comercial com o sistema econômico e submeteu outros povos em favor das nações metropolitanas, em especial a Europa, os Estados Unidos e o Japão, que até hoje são as 3 superpotências. Ao longo desse processo, as metrópoles conseguiram se impor aos povos dominados, ainda que houvesse alguns movimentos de resistência local. Contudo, após a Primeira Guerra Mundial, a situação começou a mudar. As metrópoles europeias que se envolveram nos conflitos se enfraqueceram militarmente e economicamente, situação que piorou muito com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Essa crise envolveu diversos países ao longo do mundo. Alguns foram menos impactados, como a Itália, mas outros foram profundamente afetados, como a Alemanha. Isso aí são resultado das guerras, né? Em uma guerra todo mundo sai perdendo, porque morrem pessoas dos dois lados, gastam-se dinheiro com o poder bélico dos dois lados. Então eu costumo dizer que numa guerra não há vencedor, porque quem morreu não venceu, né? Então, mas na cabeça de um capitalista, no imperialismo, não funciona dessa forma. Até hoje não funciona assim, porque na verdade não são os poderosos que vão lutar, né? Eles simplesmente mandam quem vai para o campo de batalha. A Guerra Fria e um novo imperialismo. Durante a Guerra Fria, a descolonização da África e da Ásia se desenrolava. Colônias africanas e asiáticas aproveitaram-se no enfraquecimento das principais potências europeias no pós-Segunda Guerra Mundial e retomaram um forte sentimento nacionalista na luta pela independência. Em alguns casos, incentivados até patrocinados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. O objetivo dos Estados Unidos era acabar com as áreas de colonização controlada pelos países europeus, aumentando dessa forma sua influência. Além dos interesses políticos e comerciais, havia também o interesse de cunho científico, já que tanto a África quanto a Ásia despertavam a curiosidade norte-americana. Por sua vez, a União Soviética também tinha seus interesses comerciais, embora mais importante para ela era ampliar sua esfera de influência na geopolítica mundial e fazer frente aos Estados Unidos. Foi esse o grande impulso que levou o governo soviético a apoiar as emancipações dos países africanos e asiáticos. No contexto da Guerra Fria, as lutas por libertação nesses dois continentes, assim como na América Latina, estavam muito influenciadas pelas disputas ideológicas e por tentativas das duas superpotências em conquistar a hegemonia mundial. Então não basta ter, tem que ter tudo, né? Aquela questão de o domínio. Eu domino essa área, eu domino o mundo, né? É o sonho dos estadunidenses, dominar o mundo. Mas
Deus é mais forte. Veja bem, gente, vamos encerrando aqui o nosso capítulo 1 do tema 5, que se inicia na página 136. Vocês vão reler o assunto, né? As guerras e o imperialismo, a Guerra Fria e o novo imperialismo, um novo reposicionamento dos Estados Unidos, a fragilidade da Europa e as libertações. E vão fazer atividade na página 139. Não deixem de fazer a atividade da página 139. Ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima.